Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céus deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para cultuar o nome do nosso Deus, nesse que será o nosso quarto culto, fazendo uso desse recurso, nesse período de reclusão. Que a nossa oração seja que o Senhor nos livre dessa provação o mais rápido possível, para que possamos ter o prazer de cultuá-lo juntos na igreja, sentindo a presença de todos os irmãos ali ao nosso lado. Mas nesse momento, meus queridos, nós vamos cultuar o nosso Deus. Nós teremos as nossas orações, as nossas canções e ouviremos também a sua palavra. Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Senhor Deus e Pai nosso, nós, teu povo, lavados e remidos por Cristo, estamos diante de tua presença para te agradecer pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça imerecida sobre nós. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que tu tem tido conosco diante desses momentos difíceis que temos atravessado nesses últimos meses, renovando nossas forças, renovando nossa esperança e firmando a nossa fé em Ti. Com o coração cheio de gratidão, Senhor, nesse instante, queremos Te pedir pelas pessoas que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos, que Tu possa levar consolo por amor do Teu nome. Sê com a Tua igreja, perdoando os momentos de fraqueza pelos pecados cometidos, pecado estes que muitas vezes impede de termos experiências lindas e reais contigo. Queremos te pedir que nos assista durante todos esses momentos em que nós como igreja estamos cultuando a Ti, que a Tua palavra ministrada neste dia sirva de alimento para as nossas almas e de que dela possamos tirar lições práticas para o nosso dia a dia. Sê com o teu servo que vai transmitir a palavra, que tu esteja com ele, dando a ele a sabedoria necessária para que ele possa transmitir com fidelidade a tua palavra. Em Cristo Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém.
fé faltar, não me deixará. Quando o tentador agir, sim me guardará. Eu não posso me suster no caminho mau, por vezes me esfrio, amor não me deixará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim, Cristo ajudará. Nos salvos vem se deleitar, não me deixará. Precioso sou aos olhos seus, não me deixará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Com alto preço me comprou, sim me guardará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim, Cristo ajudará. Jesus sangrou, morreu por mim, não me deixará. A justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, sim me guardará. Até o fim da vida aqui, quando Cristo vier. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim, Cristo ajudará. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa busca em extrair algumas lições das experiências vividas aqui pelo apóstolo Pedro e que se encontram nas narrativas dos evangelhos. Hoje eu quero pensar com você sobre um momento triste, muito triste na vida de Pedro. Um momento que marcará negativamente a sua vida, a sua história, mas que pode nos ensinar algumas lições. O fato a que eu me refiro foi registrado nos 4 evangelhos. Você vai ter essa narrativa tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, assim também como em João. Mas eu escolhi o evangelho de Marcos, então, para expor o ocorrido aos irmãos. Nós vamos tratar dos textos que nós acabamos de ler agora há pouco em nossa liturgia, mas antes deixe-me contextualizá-los. No capítulo 14 do evangelho de Marcos, a partir do verso 22 até o verso 25, Jesus havia comido a sua última Páscoa com os discípulos na ocasião em que o traidor ele foi anunciado. Depois disso, então, Jesus saiu com os seus discípulos, já à noite, para o Monte das Oliveiras, e Marcos ele registra esse momento no versículo 26, quando ele diz: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, possivelmente nesse intervalo acontece o diálogo de Jesus com os discípulos, lembrando mais uma vez que Judas já não está mais aqui com eles, porque ele já havia saído para atrair Jesus. Então a cena é a seguinte: eles encerram a ceia cantando um hino e saem em direção ao Monte das Oliveiras. É quando Jesus então passa a prenunciar o que está para acontecer. Jesus então passa a avisar a eles o que haveria de ocorrer a partir daquele momento. Verso 27, Jesus diz o seguinte: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
Jesus disse aqui a eles: todos vós vos escandalizareis. Algumas traduções trazem: todos vocês me abandonarão. Jesus está aqui, na verdade, precipitando o fim de um processo de decepção que atingirá aqui todos os seus discípulos. Eles verão aqui Jesus sendo preso, julgado, espancado. Eles ficarão escandalizados com tudo isso. Eles vão perder a confiança em Jesus. De certo modo, eles passarão a duvidar de Jesus. E por essa razão, eles o abandonarão, ainda que temporariamente. E Jesus completa, dizendo que isso, na verdade, ou seja, o abandono dos discípulos, já havia sido profetizado pelo profeta Zacarias há mais de 500 anos. É quando Jesus encerra o texto dizendo exatamente isso. Porque está escrito, uma referência aqui à profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor da profecia aqui citada por Zacarias seria exatamente Cristo. E as ovelhas, citadas aqui por ele, as ovelhas que fugiriam, seriam seus discípulos. Agora, é realmente impressionante, mas Jesus está se referindo aos mesmos discípulos que haviam dito que criam nele como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós vimos na reflexão do domingo passado. E que agora Jesus diz: olha, vai chegar o momento em que o pastor será ferido, será morto, e as suas ovelhas serão dispersas, ou suas ovelhas o abandonarão. O que é interessante é pensar que parece-nos, meus irmãos, que nos momentos de grande tribulação, nos momentos de grande provação das nossas vidas, a dúvida ela pode gerar desconfiança. E essa desconfiança pode gerar o medo, pode gerar o pavor. E nós corremos o risco de, assim como aqueles homens, passar pela mesma situação. Ficarmos escandalizados, duvidar da providência divina, suspeitar por um momento do seu grande amor por nós e até mesmo, de alguma forma, abandoná-lo, ainda que temporariamente, não querendo mais ouvi-lo por meio de sua palavra, não querendo mais falar com ele por meio das nossas orações. É trágico que nestes fatídicos momentos da vida, até mesmo as preciosas promessas do Senhor podem ser esquecidas por nós. Veja o que acontece no versículo 28. Leia comigo, veja lá. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Perceba, Jesus disse a eles duas coisas terríveis que iriam acontecer. Jesus disse que Jesus seria ferido, seria morto, e que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Mas ele não encerra aí a sua informação. Ele diz ainda, ele traz uma promessa maravilhosa no texto. Ele diz aos seus discípulos que mesmo depois de tudo isso, ele, Jesus, ressuscitaria e se encontraria novamente com eles lá na Galileia. Mas, meus irmãos, mesmo sabendo dessa promessa maravilhosa de Jesus, mesmo ouvindo Jesus dizendo: olha, mas eu vou ressuscitar. Não esqueçam, é verdade, eu serei ferido, morto, vocês me abandonarão, mas não esqueçam de um detalhe: eu irei ressuscitar e vou encontrar novamente com vocês na Galileia. Mas mesmo sabendo disso, a profecia de Zacarias, ela se cumpre. Ou seja, Jesus, o pastor das ovelhas, será ferido, será morto, e as suas ovelhas, os seus discípulos, que acabaram de ouvir aqui uma grande promessa do Senhor, eles ficarão escandalizados, decepcionados. Eles vão abandonar Jesus. A verdade é que a tribulação, as aflições, as angústias, os problemas, têm o potencial, às vezes, de nos fazer esquecer ou de nos fazer ignorar, ainda que momentaneamente, as grandes e alentadoras promessas de Deus para nós. A partir daqui vai entrar em cena o nosso querido apóstolo Pedro. Veja o que Pedro vai dizer diante daquilo que Jesus acaba de falar, no versículo 29. Pedro se manifesta dizendo: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E antes de entrar aqui na resposta que Jesus vai dar ao apóstolo Pedro, é necessário que nós saibamos de uma coisa. Segundo o Evangelho de João, ao término da ceia, os discípulos de Jesus tiveram duas discussões. Esse fato não foi registrado aqui por Marcos em seu Evangelho, mas foi registrado por João em seu Evangelho, que vai dizer que ao término da ceia, quando a ceia acabou, os discípulos de Jesus tiveram duas discussões. A primeira discussão sobre quem seria entre eles o traidor que Jesus acabara de revelar.
A segunda discussão, terrível discussão, é quem seria entre eles o maior, o mais importante. E Jesus certamente os repreende, e só a título de destaque, não é a primeira vez que os discípulos de Jesus, eles entram em choque, eles entram em discussão a respeito dessa questão. Quem entre nós é o mais importante dos discípulos? Então vejam, meus irmãos, essa altivez, esse orgulho que parece tomar conta do coração de Pedro nesse momento, não é algo exclusivo do nosso apóstolo. Tanto é que percebam que ficou registrado no versículo 31 do nosso texto. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Perceba o final do texto. Assim disseram todos. Em seu evangelho, Lucas, ele vai acrescentar que Jesus disse aos seus discípulos aqui que Satanás havia pedido então para prová-los. Satanás havia pedido ao Senhor para colocar os seus discípulos à prova, para testá-los, para peneirá-los. Perceba então, um processo que é desencadeado aqui pelo diabo, mas a partir da altivez ou do orgulho no coração dos discípulos de Jesus. Note a empáfia, note o orgulho aqui nas palavras do apóstolo Pedro, no versículo 29. Ele diz: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. É terrível, irmãos, mas o orgulho nos leva a fazer comparações. E é exatamente o que Pedro faz aqui. Todos, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu nunca farei isso. É interessante porque Jesus havia acabado de dizer: todos vós vos escandalizareis. Mas aí Pedro retruca Jesus dizendo: todos menos eu. Essa compreensão errada, muitas vezes, que temos a respeito de nós mesmos, que nos leva aqui a destratar as pessoas, a ignorá-las ou a diminuí-las. Pedro certamente esqueceu as lições ensinadas por Jesus no Sermão do Monte, na ocasião em que Jesus expôs a eles 6 qualidades ou 6 virtudes que devem fazer parte do caráter de todo verdadeiro cristão. Mas a primeira dessas virtudes elencadas por Jesus no Sermão da Montanha depende dessa virtude, dependem todas as demais virtudes citadas por Jesus. É reconhecer a própria fraqueza, reconhecer a própria miserabilidade. Pois Jesus começa o conjunto das bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, aqueles que sabem, aqueles que têm ciência, que são espiritualmente pobres, deles é o reino dos céus. Meus irmãos, quem de nós não possui opiniões infladas a respeito de si mesmo? Nós somos os nossos maiores marqueteiros, nós somos os nossos melhores advogados. Sempre haverá a nossa maneira de enxergar, sempre haverá alguém pior do que nós, para que possamos fazer comparações do tipo: ah não, eu não sou tão ruim quanto ele. Ele certamente é muito pior que eu. A resposta que Jesus vai dar a Pedro aqui, ela deveria calar o apóstolo. Veja o que ele vai dizer no verso 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Perceba, Pedro jamais poderia duvidar destas palavras de Jesus. Ele que viu Jesus fazer tantos milagres, ele que ouviu a autoridade de Jesus em suas palavras, ele que declarou a sua fé, professou a sua fé quando disse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não poderia jamais duvidar aqui das palavras de Jesus. Veja inclusive a precisão aqui na declaração de Jesus. Ele diz o tempo: hoje, Pedro, nessa noite. Jesus diz a maneira, antes que o galo cante 2 vezes. Jesus fala o que Pedro vai fazer: tu vai me negar 3 vezes. Nessa noite, 2 vezes, 3 vezes. Percebe como Jesus é detalhista aqui? Jesus foi preciso em sua declaração. Uma precisão que só evidencia a sua misteriosa e absoluta soberania. Soberania quanto ao tempo, quando ele diz essa noite, não amanhã, não à tarde, mas essa noite vai acontecer. Soberania quanto à criação, quando Jesus diz antes que o galo cante 2 vezes.
Soberania também quanto aos homens, quando ele olha para Pedro e diz: tu me negarás 3 vezes. Mas o orgulho e a autoconfiança, elas parecem arrancar o nosso bom senso. O orgulho e a autoconfiança nos torna cegos para a nossa própria pequenez. Nós não conseguimos nos ver da maneira como de fato somos. Nós nos vemos maiores e melhores do que realmente somos. E isso fica claro na reação que Pedro vai ter à própria fala de Jesus. A fala que deveria levar Pedro a silenciar de sua arrogância, na verdade, provoca essa resposta aí, resposta do apóstolo Pedro, no versículo 31. Acompanhe. Mas ele, Pedro, insistia com ainda mais veemência, dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. De nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Pedro afirmou, e para não ficar por baixo, os demais discípulos o acompanharam em sua afirmação. Meus irmãos, a altivez nos leva a assumir compromissos dos quais nós não temos condições de cumprir. Veja o que Pedro diz: ainda que seja necessário morrer contigo. Parece que a cura para esse tipo de postura é sempre a queda. Quando não dá para cumprir aquilo que a gente prometeu, quando não dá para terminar aquilo que a gente iniciou, quando não tem solução para aquilo que a gente disse que daria solução, quando nós fracassamos, quando nós fraquejamos, parece que a cura para o nosso orgulho, para a nossa altivez, é sempre o tropeço. Eu lembro quando Davi reconheceu o seu pecado diante de Deus. Lembra o que foi que Davi disse? Ele diz o seguinte: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Percebe como Davi faz um reconhecimento? Eu tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido. Da mesma forma, o rei babilônico Nabucodonosor, depois de ter sido punido por Deus exatamente por causa do seu orgulho, da sua altivez, ele diz o seguinte: portanto eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Certamente, Nabucodonosor falando de si mesmo. E não será diferente com o apóstolo Pedro, que acha que se conhecia. Como diz Provérbios, capítulo 16, verso 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A palavra do Senhor diz que eles sobem então ao Getsemane depois desse diálogo, onde Jesus ele aí ele sofre a sua angústia e o seu suplício. E ao descer do Monte das Oliveiras, Jesus então é traído com um beijo na face daquele que antes o declarava amor. E ele é preso então pela turba romana que se aproximava, liderados pela liderança religiosa do povo judaico. A palavra do Senhor continua dizendo que Jesus então, ele é levado depois de ter sido preso, ele é levado ao Sinédrio, onde ele é julgado, onde ele é sentenciado. Ele é espancado de uma forma medonha, Jesus é humilhado de uma forma desumana, e é nesse momento apavorante que reaparece aqui a figura do apóstolo Pedro. Eu quero que você olhe comigo o próximo texto. O verso 66 diz o seguinte, versos 66 e 67 do capítulo 14 de Marcos. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Ele é reconhecido por uma das empregadas do sumo sacerdote. E certamente esse é o momento de Pedro assumir todo o compromisso feito ali diante de Jesus. É o momento dele mostrar que Jesus, na verdade, estava errado quando disse que ele o negaria. Jesus estava equivocado quando veio adverti-lo das intenções de Satanás sobre sua vida. Mas não é isso que acontece. Verso 68 diz: mas ele o negou, dizendo: eu não o conheço, não compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Na oportunidade que Pedro tinha, exatamente, de mostrar todo o compromisso que ele tinha com sua palavra dita a Cristo Jesus,
Pedro nega Jesus Cristo, dizendo que não o conhece. O apóstolo Pedro, nesse momento, mentiu para aquela mulher. O apóstolo Pedro, naquele momento, traiu o seu Senhor. E o galo cantou pela primeira vez. Pedro certamente ouviu o galo cantar, mas Pedro não se lembrou do que Jesus havia dito. Pedro terá uma nova chance. Veja o que diz o verso 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, ou aqueles que estavam presentes ali, este é um deles. Mais uma chance Pedro tem aqui, de reafirmar o seu compromisso, de mostrar a Jesus que ele estava certo quando disse a Jesus Cristo que era capaz de morrer por causa dele. Mas, mais uma vez, Pedro, ele mentirá e trairá o seu Senhor novamente. Veja o que diz o verso 70, apenas o início do verso, a parte A, ele diz, mas ele outra vez o negou. Novamente Pedro mente sobre Jesus Cristo, sobre sua ligação com Cristo. Mais uma vez Pedro nega o seu Senhor. E essa não será a última vez. Uma terceira vez surge, uma terceira oportunidade, inclusive, de Pedro se recolocar ali com o seu compromisso assumido diante do Senhor Jesus, de que morreria em seu lugar, ou que morreria por causa dele ou com ele. Mas essa terceira vez agora vai se repetir a mesma coisa. Perceba o que é que vai dizer o verso 70, a parte B, a parte que não lemos o texto, diz, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque também tu és Galileu. E a reação de Pedro agora, essa terceira reação, ela é simplesmente decepcionante, frustrante. Olha a reação de Pedro no verso 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, dizendo, eu não conheço esse homem de quem falais. Pedro fica agitado. Ele está, na verdade, com medo de ser descoberto, e há uma razão para isso, né? A essa altura, ter uma relação com esse Jesus pode significar a morte também. Ele então, diz o texto, começa a lançar pragas sobre si e a jurar diante daquelas pessoas que ele não conhece a Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo que Deus faça isso ou faça aquilo comigo se eu tiver alguma relação com esse homem. Que Deus derrame essas coisas, que Deus opere essas coisas negativas em minha vida. Se é verdade que eu tenho alguma ligação com esse Jesus, eu juro a vocês que eu não o conheço. Pedro mente mais uma vez, e de uma forma ainda mais contundente. Pedro trai o seu Senhor e de uma forma ainda mais incisiva. Até que o Pedro é silenciado nesse momento pelo segundo cantar do galo. Veja o que diz o verso 72, apenas a parte A, diz assim. E logo cantou o galo pela segunda vez. Esse termo e logo usado por Marcos aqui, o que é inclusive uma das marcas do apóstolo Marcos, né, do discípulo Marcos, que escreve aqui o Evangelho, traz a ideia de que assim que Pedro começou a praguejar, assim que Pedro começou a jurar, dizendo a eles, olha, eu juro por Deus que não conheço esse homem, que Deus faça isso e aquilo comigo, se eu tenho alguma ligação com ele, quando ele começa a desenvolver essa conversa, aí o galo canta. E o galo silencia o apóstolo Pedro naquele momento. Mas há algo que acontece nesse momento aqui, meus irmãos, que somente Lucas, em seu Evangelho, ele relata. Muito provavelmente o que estava acontecendo é que Jesus estava, naquele momento em que Pedro estava praguejando e fazendo os seus juramentos ali àquelas pessoas, muito provavelmente Jesus ele atravessa o mesmo pátio ali onde Pedro estava sendo levado ali pelos soldados romanos. E é nessa hora que Pedro nega Jesus Cristo. É nessa hora em que ele o nega pela terceira vez. E é nessa hora que o galo ele canta uma segunda vez. Mas o que faz Pedro lembrar das palavras de Jesus não foi exatamente o cantar do galo. Eu queria que você prestasse atenção na maneira como Lucas vai colocar esse momento. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 61, diz assim. Então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera. Hoje, Pedro, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Diz o texto que Jesus fixou os olhos em Pedro e
Pedro se lembrou nesse momento. Pedro não lembra das palavras de Jesus quando o galo canta a primeira vez. E ele segue negando Jesus uma segunda vez e vai para a terceira vez. E ele também não lembra das palavras de Jesus Cristo na advertência feita a ele no momento em que o galo canta a segunda vez, mas quando Jesus fixa os olhos em Pedro. Quando Jesus olha de maneira fita nos olhos de Pedro, diz a palavra em Lucas que Pedro lembra do que Jesus havia dito. Dá para imaginar isso, meu irmão? Jesus ensanguentado ali por causa da violência que ele já sofrera até aquele momento, olha fixamente para Pedro nesse momento. E eu fico a pensar, o que significa esse olhar de Jesus? Carregado violentamente pelos seus algozes, Jesus olha exatamente para Pedro, sem palavras, nenhum som sai da sua boca, mas há palavras em seu olhar. O texto nos deixa claro aqui que o olhar de Jesus Cristo, ele desperta a memória de Pedro e ao mesmo tempo desmonta o seu coração, desmonta a sua alma. Veja o que diz o verso 72 do nosso texto. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. São 2 narrativas que se completam, essas das quais nós tratamos agora. São 2 narrativas que trazem momentos trágicos, momentos difíceis, momentos tristes na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, mas certamente, claramente, de forma especial, na vida do apóstolo Pedro. E eu quero pensar, finalmente, de uma forma aplicativa com você aqui, sobre os textos que nós acabamos de ler e expor aos irmãos. Quantos erros, meus irmãos, e quantas fraquezas nós podemos perceber nos textos que foram lidos aqui. Nós estamos diante, na verdade, de uma espécie de uma miscelânea de fracassos. Jesus disse: vocês vão ficar escandalizados, ou seja, vocês vão passar a duvidar, vocês me abandonarão. Percebe o fracasso dos discípulos? Ele olha para Pedro e vê Pedro tomado de uma arrogância sem controle e se nega a aceitar as palavras ou a orientação de Jesus Cristo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Quando Jesus, mas vai acontecer, Pedro, não vai acontecer, não vai, Jesus. A verdade é que eles abandonaram Jesus Cristo quando esse foi preso. Pedro mentiu para aquelas pessoas, Pedro negou o Senhor, Pedro chegou a jurar. E o que me faz compreender quando eu me deparo com textos como esse, que me faz entender tanto a gente já ouviu, que tanto nós já ouvimos, mas que parece fazer ainda mais sentido quando nós olhamos para situações, para circunstâncias como essa. Que errar, na verdade, realmente é humano. Errar é humano. E nós não citamos isso, significando aqui, trazendo a ideia de uma justificativa para o erro, mas de uma explicação do porquê nós erramos. Pois somos humanos, somos fracos, somos pecadores, assim como os demais discípulos de Jesus, assim como o apóstolo Pedro, que aqui errou mais uma vez. Meus irmãos, nós estamos falando do mesmo homem que professou a sua fé em Cristo Jesus, do mesmo homem que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, quando Pedro professou a sua fé. E Jesus completa dizendo: na verdade, Pedro, foi Deus quem te revelou essa verdade. Esse é o mesmo bem-aventurado. Esse é o mesmo homem que foi agraciado por Deus de uma forma especial com a revelação da verdade, mas que agora, perceba o quadro como muda. Aqui Pedro revela toda a sua altivez. Ele teima com o seu Senhor, com o Mestre. Ele mente insistentemente no texto, ele pragueja e jura falsamente, ele nega o seu Senhor e faz isso por medo. E sabe, meu irmão, eu agradeço muito a Deus, exatamente por ser essa a sequência dos textos. Eu agradeço a Deus por ser essa a sequência dos fatos, pois nós seríamos tentados a dizer que isso só aconteceu com Simão Pedro porque ele ainda não conhecia a verdade. Não é verdade. Pedro já sabia quem era Jesus. Jesus já havia dito a Pedro: Pedro, tu és um bem-aventurado, tu és um homem de sorte, pois Deus dos céus revelou essa verdade a você. Ainda assim, Pedro comete todos esses erros.
Meus irmãos, o que mais nos atrapalha no exercício da avaliação sincera que devemos fazer de nós mesmos, da autoavaliação, o que mais nos atrapalha de fazer esse exercício é o orgulho, é a soberba, é a altivez. Ela que traz uma espécie de vaidade fantasiosa ao nosso coração. Essa vaidade fantasiosa que distorce a visão que eu tenho das demais pessoas, distorce a visão que eu tenho de mim mesmo, pois eu passo a pensar que sou melhor do que elas. Distorce a visão que eu tenho das demais pessoas, porque eu passo a pensar que elas são inferiores a mim. Distorce a visão que eu tenho até mesmo de Deus, pois eu passo a pensar que talvez eu não precise dele tanto assim. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba, ela antecede a ruína, e a altivez de espírito antecede ou precede a queda. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos reconhecer as nossas fraquezas e colocá-las todas diante do nosso Deus em súplica pelo perdão dos nossos pecados. Não há razão de esconder os nossos erros e as nossas fraquezas do nosso Senhor, porque Ele as conhece todas. Percebe? Ele olha para os seus discípulos e diz: vocês vão me abandonar. Ele olha para o apóstolo Pedro e diz: você vai me negar. Jesus conhece os nossos erros, Ele sabe as nossas falhas. Bem-aventurados, humildes de espírito, aqueles que sabem, aqueles que são conscientes, que são espiritualmente pobres. Deles, diz o texto, é o reino dos céus. Perceba também uma outra coisa. Perceba como as adversidades, elas podem nos cegar completamente. No seu diálogo com os seus discípulos, Jesus revelou claramente o seu poder e a sua soberania. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que seus discípulos iriam abandoná-lo. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Sabia inclusive quando isso ia acontecer, quando olha para Pedro e diz: nessa noite, Pedro. Sabia quantas vezes Pedro negaria quando disse: você vai me negar 3 vezes. Sabia até mesmo quantas vezes o galo cantaria antes que Pedro o negasse, quando disse: e o galo cantará 2 vezes. Mas ainda assim, mesmo diante de toda essa demonstração de controle soberano de Deus sobre todas as coisas, mesmo diante de toda essa demonstração de que o Senhor está no controle de tudo, na hora da adversidade, os seus discípulos ficaram escandalizados. Eles esqueceram o poder e a soberania do Senhor. Outra coisa, Jesus chegou a dizer que depois da sua morte, ele ressuscitaria e se encontraria com os seus novamente na Galileia. E ele não fez apenas uma vez isso. Por 3 vezes em sua caminhada com os discípulos rumo a Jerusalém, Jesus prenunciou a sua ressurreição. Ele não só dizia: olha, eu vou morrer, mas dizia também: mas eu vou ressuscitar. Não esqueçam, eu ressuscitarei. Ainda assim, mesmo diante dessa maravilhosa promessa de ressurreição, na hora da adversidade, ainda assim, eles ficaram escandalizados. Eles esqueceram a promessa do Senhor. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo a adversidade da pandemia, nesse momento em que nós estamos vivendo esse processo de dúvida, de não entender o que será da humanidade, de não entender o que será das nossas vidas, nós não podemos esquecer dessas 2 coisas. Nós não podemos esquecer do poder e soberania do nosso Deus. E não podemos esquecer das suas promessas, para que não venhamos a cometer os mesmos erros que os nossos irmãos no passado. Por fim, eu quero destacar aqui a misericórdia do Senhor em relação aos seus. É muito interessante, porque diz o texto que Jesus sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer com seus discípulos, ou seja, ele sabia naquele momento que seus discípulos mais à frente iriam abandoná-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes seguidas. Mas ainda assim, veja o que Jesus diz. É esplendoroso esse texto. Leiamos novamente o verso 27 e verso 28, quando ele diz: então disse Jesus: todos vós vos escandalizareis. Percebe? Jesus sabia que eles abandonariam o Senhor. Porque estava escrito, está lá na profecia do profeta Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Agora preste atenção no que Jesus vai dizer no verso 28. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que vocês vão me abandonar,
Mesmo sabendo que na hora que eu serei preso, vocês fugirão da presença. Vocês não se colocarão ali comigo. Mesmo sabendo, Pedro, que você vai me negar, não uma vez apenas, 3 vezes. Mesmo assim, ele diz no verso 28, mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele diz que voltará para a Galileia, onde os seus apóstolos moravam. Ele voltará para a Galileia, onde ele havia escolhido e havia chamado os seus discípulos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Quando tudo isso acabar, quando todo esse processo em que vocês vão me abandonar, em que vocês vão fugir, em que você, Pedro, vai me negar, quando tudo isso acabar, voltem para casa. Por que, Jesus? Porque eu estarei lá, esperando por vocês. Eu estarei lá, esperando por vocês. Outra coisa, ainda dentro dessa visão da misericórdia do Senhor, veja o que Jesus disse a Pedro, segundo o relato de Lucas. Preste atenção nessa leitura. Jesus disse, está lá em Lucas esse texto, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás pediu para provar vocês. Mas preste atenção no que Jesus vai dizer agora a Pedro. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ou Pedro, quando tudo isso passar, fortalece os teus irmãos. Jesus intercedeu por Pedro, meus irmãos. Por essa razão, mesmo tendo errado tanto, fica claro para nós que Pedro ele se manteve crendo em Jesus. A sua fé de que Jesus realmente era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela não desfaleceu. É por essa razão que nós temos a plena consciência de que o choro de Pedro ao término daquele processo, quando Jesus olha para ele, fita os olhos em Pedro, diz o texto que ele sai dali e vai chorar. Aquele choro foi um choro de sincero arrependimento. Como é que nós temos consciência disso? Exatamente porque Jesus disse, olha, Pedro, eu intercedi por você. E quando tudo isso passar, fortalece os teus irmãos. Aquele choro, aquelas lágrimas derramadas ali dos olhos do apóstolo Pedro, um homem crente, mas mesmo assim um pecador, que falha, que nega o seu Senhor, que erra diante dele, que mente diante das pessoas. Aquelas lágrimas ali são lágrimas de um homem arrependido. Como diria Charles Spurgeon, costumava dizer a respeito das lágrimas do homem que de verdade se arrepende, ele diz que essas lágrimas é a verdadeira água benta. Pois a fé do apóstolo Pedro ainda estava ali. E a fé do apóstolo Pedro ficaria ali para sempre. Isso porque o seu Senhor, o Senhor Jesus, intercedeu por ele. Vendo isso, me fez lembrar as palavras do apóstolo Paulo em sua carta, se referindo a nós também. Um texto esplendoroso onde Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho Jesus, antes deu ele por todos nós ele o entregou. Porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Quem poderá acusar os eleitos de Deus? É Deus quem justifica os seus. Quem pode condená-los? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. E Paulo encerra dizendo: o qual está, nesse momento, à direita de Deus e também intercede por nós. Como podemos saber que mesmo diante das adversidades desse mundo, a nossa fé não vai desfalecer? Como podemos ter certeza que mesmo diante dos fracassos, em razão dos nossos pecados, nós seremos levados sempre ao sincero arrependimento? Como a gente pode ter certeza disso? É que Cristo Jesus está à direita de Deus Pai. E assim como fez com Pedro, ele intercede por nós. Que Deus guarde sua palavra em nossos corações, para o louvor do seu nome e edificação da sua igreja. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.
Acompanhe a minha oração, faça dela também a sua oração nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que fala diretamente ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tratar conosco de maneira tão gentil, de maneira tão clara, de maneira tão bonita, Senhor. Ajuda-nos a lutar contra os nossos pecados. Nos faz entender, meu Deus, quem de fato nós somos. Nos faz entender a nossa total dependência de Ti e nos livra desse orgulho que muitas vezes está em nossos corações. Nos livra, ó Deus, dessa altivez que não nos deixa ver quem somos de fato, pecadores, fracos, frágeis diante de Ti. Faz-nos compreender a nossa pobreza espiritual e não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do pecado, ó Deus. Não nos deixe esquecer, Senhor, também o Teu poder diante das adversidades. O Senhor pode nos livrar de todas as adversidades. Também não nos deixe esquecer, Senhor, do Teu controle, da Tua soberania sobre todas as adversidades. O Senhor está no controle de todas elas. Independente do que venha nos ocorrer, independente do que pode vir acontecer com as nossas vidas, o Senhor não nos deixará que a nossa fé desfaleça. O Senhor não permitirá, ó Deus, que percamos a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. E por essa razão, nós louvamos o Teu nome por Tua misericórdia, pois nós somos o que somos, Senhor, somente por Tua graça. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Instante contigo, Senhor, que passo aos Teus pés, eu sou mais feliz. Instante contigo.